Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 14.1, tá? Ou seja, vai ser aquela aula que nós vamos dar continuidade no nosso entendimento ali sobre movimento uniformemente variado, ou seja, aquele movimento cuja velocidade sofre modificação ou alteração de velocidade. Mais especificamente, hoje nós estamos interessados no outro tipo aí de movimento dentro desse movimento uniformemente variado, conhecido como lançamento oblíquo, né? Então assim, você já estudou sobre a queda livre, os corpos caírem é um tipo de movimento, lançamento vertical para cima, e hoje nós estamos interessados numa outra situação, num outro tipo de movimento, que é o seu lançamento oblíquo. Então dá uma olhadinha no conteúdo da aula de hoje aqui, ó. Vamos começar falando exatamente sobre isso, um lançamento. O que é lançamento? Vou lançar alguma coisa. E oblíquo, você vai ver nessa aula o que significa o oblíquo, tá? Vamos estudar também aqui o conceito de trajetória parabólica, né? Aí a palavra parabólica te lembra alguma coisa? Né? Parabólica, parábola, tem alguma coisa que lembra parábola, talvez? E aí também você vai estudar as equações do lançamento oblíquo, ou seja, além de estudar o conceito físico que está envolvido por trás desse lançamento oblíquo, você vai ver quais equações, né, estão envolvidas com esse tipo de movimento. Tudo bem, pessoal? Então vamos nessa. Para começar, considere um jato de água que sai de uma mangueira. Vamos lá, um jato de água sai de uma mangueira alimentada por uma torneira com vazão fixa, né? Ou seja, vazão fixa é o quê? O volume escoado em cada unidade de tempo tem uma velocidade de saída praticamente constante, tá? Então você tem um jato d'água ali saindo da torneira, ok? Dá uma olhadinha aqui, ó. A pessoa está segurando a torneira, né? E aí, uma mangueira, perdão, aí você tem um jato d'água saindo aqui, ó. E olha o comportamento aqui desse jato d'água. Além disso, à medida que variamos o ângulo, olha o detalhe aqui, ó, que variamos o ângulo de saída da água, da mangueira, o jato atinge distâncias diferentes dentro de determinado alcance. Então, olha só, vem aqui comigo. Você provavelmente já deve ter feito isso em casa em algum momento, né? Você vai lavar o quintal, vai lavar alguma coisa, aí você conecta a mangueira lá na torneira e aí deixa sair a vazão. Então, você pega e começa a querer fazer, ó, essa mudança, né? Essa mudança aqui, ó, ora a mangueira está um pouco mais para cima, ora está um pouco mais para baixo. E o que tu está modificando aí? Tu está modificando exatamente o ângulo, né? Aquele ângulo de inclinação. Então, o ângulo de inclinação, se você já deve ter percebido, ele vai modificar o alcance que você tem, certo? Eu quero que a água alcance uma posição mais longe, então eu vou mudar o ângulo aqui. Eu quero que ela vá mais perto, eu consigo modificar isso pelo ângulo também. Para esses casos em que você altera o ângulo, você vai ter o quê? Uma velocidade inicial constante. Então, nesse exemplo, é interessante que ele destaca que a vazão é constante. Vamos nessa! Veja que a trajetória descrita pela água trata-se de uma parábola. Olha aqui, ó, parábola. Assim, um corpo lançado, olha a palavrinha, obliquamente, nas proximidades da superfície terrestre, percorre uma trajetória de formato parabólico. Dá uma olhadinha aqui, ó. Né? Aqui ela está segurando aqui a mangueira, está saindo água da mangueira. Olha o formato aqui, ó. Não lembra uma parábola, né? Aí da primeira imagem para a segunda imagem, o que mudou? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela diminuiu aqui, ó. Ela tinha uma inclinação, né? Aí ela alterou essa inclinação. Perceba que esse jato d'água não subiu tanto, né? Não subiu tanto. Então o que mudou? A velocidade da água mudou? Não, aqui ó. O que mudou dessa situação aqui para essa outra situação? Mudou o ângulo de inclinação da mangueira. Então o ângulo de inclinação da mangueira permitiu dizer se esse jato ia mais para cima ou não, ou mais para baixo, e também afetou o alcance que esse jato poderia ter, um alcance horizontalmente. Tudo bem, pessoal? Vamos dar sequência aí. Assim, o movimento executado pela água da mangueira é um exemplo de lançamento oblíquo. Da mesma forma que, aí você tem várias outras situações que se assemelham a essa. Por exemplo, o movimento do atleta, tá? Mas na modalidade de salto à distância, tá? Então o atleta, olha só, vai fazer um salto à distância,
Ah, professor, entendi, o salto à distância. Então, o centro de massa do atleta vai realizar ou vai descrever também um movimento parabólico, tá? Aí, aqui eu estou comparando o que seria o jato d'água com o atleta, aí você fala assim, mas o jato d'água é bem pequenininho, né? Então ele vai ter quase o formato da parábola. E no caso do atleta, professor, é um corpo extenso, né? Então o corpo do ser humano, ele é um corpo extenso. Então nesse caso, a gente vai considerar um único ponto, né? Que vai ser o centro de massa. Então esse centro de massa do atleta, analisando aí todas as sucessivas posições, vão lembrar também um movimento parabólico, né? uma trajetória parabólica no ar, e por isso um lançamento, uma espécie de lançamento oblíquo. Vamos lá! Ainda sobre exemplos aqui, né? Falamos sobre a modalidade do salto à distância. Também tem a trajetória adquirida por uma bola de basquete. Então, quando você vai fazer ali um lance, né? Vai jogar a bola de basquete, também é uma trajetória parabólica, ok? E essa trajetória parabólica, dá uma olhadinha aqui, ó. Ela é uma combinação aí de dois movimentos, tá? Horizontalmente você vai ter um movimento uniforme e verticalmente um movimento uniformemente variado, ok? Então, lançar uma bola, jogar basquete, correr e dar um salto, tudo isso é lançamento oblíquo, porque vai desenvolver no ar uma trajetória parabólica. Vamos lá, pessoal? Então, o lançamento oblíquo, vamos lá, quando que ele ocorre? Ocorre quando um objeto inicia o seu movimento formando o quê? Olha só aqui, um determinado ângulo com a horizontal. Em outras palavras, não se trata de jogar uma bola para cima ou fazer um objeto cair, certo? Aqui é o quê? Lançamento vertical para cima e queda livre. A gente não está falando disso. Eu também não estou falando de lançamento horizontal. Nesse caso, o corpo, eu tenho que ter uma horizontal, eu tenho que ter esse corpo na horizontal aqui, e ele vai ser, olha só, ele vai ser lançado aqui, ó, formando um determinado ângulo com essa horizontal. Quando isso aí acontecer, sim, eu estou falando de um lançamento oblíquo, tá? Opa, peraí, estou falando de um lançamento oblíquo. Então, nesse tipo de lançamento, o objeto executa dois movimentos simultâneos ao mesmo tempo. Aí você fala assim, professor, tá um pouco estranho. Como assim dois movimentos, professor? Só estou vendo um movimento, né? Se você lançar a bola para chegar ali no aro do basquete, você só vê um movimento. Se você acompanha alguém correndo e realizando um salto, você também só vê um movimento. Então, por que na prática aí são dois movimentos? É porque aqui, como são duas dimensões, né? Alguém vai correr e vai saltar, como são duas dimensões, a gente analisa assim. Há uma decomposição horizontal. Então, você olha o movimento horizontalmente, movimento uniforme, e você olha o movimento verticalmente. Então, verticalmente é um movimento uniformemente variado. Horizontalmente é um movimento uniforme. E aí, quando você tem um lançamento oblíquo, é uma combinação desses dois movimentos. Vamos lá, pessoal? Então, ao mesmo tempo, né, ele executa um movimento na vertical, né, que aí pode ser de subida, ou seja, contra a gravidade, ou de descida a favor da gravidade. E também se desloca horizontalmente com o movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Outro exemplo é o jogo chamado Angry Birds, que ao lançar os pássaros, esses descrevem parábolas, e o objetivo é determinar a distância da origem ao alvo para acertar no mesmo até ganhar o jogo. Então esse jogo aqui, provavelmente se você já jogou, você vai recordar dele, ou pelo menos talvez já tenha visto alguém jogar, né? Então você tem que utilizar aqui uma força elástica, aí você vai lançar um pássaro, ele vai descrever uma trajetória parabólica e ele tem que acertar aqui alguma coisa. Essa é a ideia, né? Lançamento oblíquo. Mas como podemos encontrar a altura e a velocidade nesse tipo de lançamento? Aí você fala, professor, com certeza deve ser um pouco mais complexo encontrar ou relacionar altura e velocidade no lançamento oblíquo. É só um pouquinho. Por quê? Porque se trata de uma combinação, né, de eixos horizontais e verticais. Então agora, quando eu falar de velocidade, eu tenho que deixar claro qual velocidade eu estou me referindo. Porque na prática você só vai ter um vetor velocidade. Mas esse vetor velocidade, por estar inclinado,
ele será uma combinação de uma componente horizontal e de uma componente vertical. Aí você fala, ah, entendi. Então é só uma velocidade, entendeu? Só que essa velocidade tem que ser decomposta em x e y. E por isso que a sua análise agora tem que ser bidimensional, tá? Para x é um tipo de movimento uniforme. Para y é outro tipo de movimento uniformemente variado. Vamos lá, pessoal? A partir do ponto de lançamento no estilingue, consideremos 0, tá? Para a altura do pássaro, já que este está em repouso. Então, assim, o nosso ponto de partida é onde ele vai ser lançado, ou seja, a nossa origem, né? A origem é o ponto que ele é lançado. O eixo y informa, aqui ó, o eixo y informa a altura que o pássaro pode atingir e o eixo x informa a distância que o pássaro pode alcançar, ou que ele alcançará, tá? Então, na combinação em x é o quanto que ele alcança horizontalmente e em y está atrelado a altura que ele pode obter, né, nesse lançamento. É claro que aqui, ó, nesse ponto aqui, se trata o quê? Da altura máxima. Tá? Então perceba que todo lançamento oblíquo vai ter uma altura máxima, tá? Todo lançamento oblíquo vai ter uma altura máxima. E essa altura máxima estará atrelada ao valor da velocidade inicial e também estará atrelada ao ângulo ao qual você está desenvolvendo esse lançamento. Agora é interessante também notar que esse alcance horizontal aqui, né? O alcance horizontal máximo que ele pode obter também está atrelado tanto ao ângulo quanto à velocidade inicial, ou seja, há uma limitação para a altura máxima e há uma limitação para o alcance, tudo bem? Vamos nessa! O vetor velocidade do corpo a ser lançado forma um determinado ângulo em relação à horizontal. Então dá uma olhadinha. Essa parte aqui é importante. Ó. O vetor velocidade inicial é o teu V0. Perceba que ele está inclinado. Esse vetor na horizontal, eu vou chamar ele de V0x, tá? Ou seja, é a componente horizontal da velocidade. Esse vetor na vertical vai ser o seu V0y, ou seja, vai ser a componente vertical da velocidade no lançamento. E aí, a partir daqui, desse vetor velocidade, o corpo ele vai para cada ponto dessa trajetória parabólica, tá? Aí nessa trajetória parabólica existe um ponto interessante a se destacar. Desses dois vetores aqui que eu destaquei, V0x e V0y, o V0x ele é movimento uniforme, significa que a velocidade dele fica constante aqui. Agora V0y, esse sim estará em constante mudança, tá? Estará em constante mudança. Quer dizer o seguinte, que quando esse corpo aqui estiver subindo, ó, eu tenho um pássaro, está subindo, enquanto ele estiver subindo, o V0y, com o passar do tempo, estará diminuindo, porque a velocidade em y está contra o sentido da gravidade. Quando esse pássaro chegar no ponto máximo de altura máxima, não vai existir V0y, não vai ter VY, ou seja, a velocidade na componente vertical será zero, e ele vai ter apenas a componente x da velocidade. Tá? A partir do ponto máximo, aí ele começa a desenvolver um valor para VY, mas agora direcionado para baixo, porque a partir daquele ponto, a velocidade em y estará direcionada para baixo, crescente, ou seja, favorável ao sentido da gravidade. Vamos lá, pessoal? Então aqui, ó, V0x e V0y são componentes, respectivamente, na horizontal e na vertical. Então, respectivamente, do vetor velocidade inicial. E como eu comentei, um deles vai se manter constante, enquanto que o outro vai ser variável, né, em se tratando do instante aí na subida ou descida. Então, olha só, agora analisando as equações, né, da trigonometria, nós temos que o meu V0x, ele é matematicamente igual ao meu V0, tá, multiplicado pelo cosseno do ângulo. E o meu V0y, ele vai ser o quê? Ele vai ser o meu vetor velocidade inicial, V0 multiplicado pelo seno do ângulo, tá? Agora eu vou só deixar claro aqui um ponto. Quando eu escrevo aí V0x e V0y, eu não estou escrevendo eles na forma vetorial, tá? Eu estou escrevendo eles como módulo, ou seja, como escalares. Eu estou falando de valores em módulo, ou seja, escalares, tudo bem? E não como vetores. Então, matematicamente, o módulo do V0x
é o módulo do vetor velocidade vezes o cosseno do ângulo. O módulo de V0y é o módulo de V0 vezes o seno do ângulo. Vamos nessa! O ângulo V0, onde V0 é a velocidade inicial, no caso em módulo, θ vai ser o teu ângulo de lançamento. Agora, um fato curioso é que esse θ, ele tem que ser o quê? Maior que 0 graus e ele tem que ser o quê? Menor que 90 graus, tá? Então, vai ser um ângulo aí intermediário, né, entre 0 e 90 graus. Até porque se ele é lançado em 0, não fica um lançamento oblíquo, né? Você está lançando um corpo horizontalmente. E se você lançar a 90, você não está lançando oblíquo, você está lançando um corpo verticalmente. Dessa forma, podemos observar que o lançamento oblíquo pode ser separado em, primeiro, movimento retilíneo e uniforme, como eu já falei, né? Então ele é um MRU na direção horizontal, então em X ele não tem aceleração, tá? Em X não tem aceleração, ele é um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniformemente variado vai ser em Y, ou seja, na direção vertical, devido à aceleração da gravidade, né, dirigida verticalmente para baixo. Então, como eu falei, é uma composição de dois movimentos, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado e do movimento retilíneo, Movimento retilíneo uniformemente variado e do movimento retilíneo e uniforme. Então, olha só. Nesse caso aqui, né? Se por um lado a componente vertical, né, de Vy é variável, né, pois depende da gravidade que desacelera o movimento na subida e acelera igualmente na descida, por outro lado, o componente horizontal da velocidade mantém-se constante, né, pois não há forças agindo na horizontal. Então esse ponto aqui eu já comentei, mas vale a pena reforçar, tá? A velocidade que está aqui na diagonal, a velocidade que está na diagonal, quando você vê um vetor na diagonal, vamos lá, um vetor na diagonal, você sempre vai enxergar sobre ele uma sombra, tá? Então tem alguma coisa na diagonal, você vai enxergar uma sombra aqui embaixo, né? Uma componente em X, e você vai ver uma sombra lateral, uma componente em Y. Então o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, a componente em Y dele, na subida, ela vai diminuindo até zerar. Aí depois ela aumenta de novo, mas apontando para baixo. E já a componente em X, essa não muda, né? A componente em X da velocidade é constante. Tudo bem, pessoal? Tome nota, vamos nessa. Então aqui tem a representação, né? Nessa ilustração aqui, ó, ele começa com a velocidade vertical bem maior, ela vai diminuindo, diminui mais, até que ela some, tá? Vy é 0, ela zerou, ou seja, a velocidade em Y zerou. Por outro lado, se você observar, Vx, ó, não mudou. Ah, professor, verdade, ó, Vx está do mesmo tamanho, o componente em X está do mesmo tamanho e sempre apontando ali na horizontal para a direita. O único que está mudando é Vy, porque ele diminui na subida e na descida, olha ele aqui, ó, vai aparecendo aqui, ó, na descida e ele está aumentando a intensidade, tá? Só que o sentido dele mudou. Agora, pessoal, olha só, tem um vídeo aí para vocês assistirem, tudo bem? Vamos para o vídeo agora, prestar atenção. Lançamento horizontal, né? Então, nesse lançamento horizontal, eu deixei só uma bolinha cair. Agora eu lancei ela horizontalmente. Agora, olha só o que acontece. Deixei ela cair, olha o tempo dela de queda. Atenção, lancei horizontalmente, olha o tempo de queda. Será que o tempo de queda, deixando ela cair ou lançando horizontalmente, vai ser igual? Compara. Quem chegou primeiro? Chegaram juntas? Tá vendo? Agora vamos analisar a posição vertical. Né? Eixos Y e X. Perceba que em cada instante ali, ó, elas estão alinhadas. Então chegaram juntas. Né? Analisando novamente. Ó, caiu, a outra seguiu. Seguiu, estou marcando posições horizontais. Seguiu, chegaram juntas. Análise de componente vertical. Olha a componente. Olha lá. Ah, então verticalmente o vetor velocidade foi aumentando com o passar do tempo. No sentido favorável à gravidade.
Olha lá. Ok? Velocidade vertical. Agora, componente horizontal. O que acontece com a componente horizontal? Olha lá. Quem tem velocidade horizontal é apenas a bolinha que foi lançada horizontalmente. A bolinha que teve queda livre não tem componente horizontal. Ainda assim, elas chegaram juntas. E a análise da aceleração? Olha só. Ambas possuem a mesma aceleração. Tá? Ambas possuem a mesma aceleração. Dá uma olhadinha. Uma é lançada horizontalmente, a outra teve queda livre, ok? E aí os créditos desse vídeo, tá, pessoal? Prontinho, voltando aqui. Então, assim, é um vídeo muito interessante, né? Porque ele analisa, lançou horizontalmente, teve um tempinho de queda, né? Agora, se eu deixei cair em queda livre, o tempo de queda foi igual. Então, deu para você perceber como é o comportamento das velocidades horizontais e verticais para as duas situações, para o lançamento e para a queda livre. Vamos na tela. Em cada instante, a velocidade vetorial do objeto, que é tangente à trajetória parabólica, possui uma direção estabelecida pela combinação entre suas componentes horizontal e vertical, tá? Então a velocidade aí, como ela agora ela está inclinada, como eu disse, tem uma componentezinha aqui, ó, né, que é Vx, e tem uma componentezinha bem aqui, ó, que é Vy, tá? E aí você perceba que se eu estou lançando um objeto oblíquo, esse cara aqui, o Vx, não muda. Mas esse Vy, ele muda, tá? Ele vai mudar com o tempo. Porque se o corpo estiver subindo, com o tempo ele vai diminuindo, vai desacelerando. E se o corpo estiver numa descida, ele vai aumentar, porque ele vai estar no sentido da gravidade, tá? Ele só vai trocar o sentido do vetor. Vamos apagar aqui. Então, quando o pássaro retorna ao mesmo nível de lançamento, sua velocidade final é igual à sua velocidade inicial. Então aqui a gente está falando em módulo, tá? Em módulo, velocidade final e inicial serão iguais. A cada ponto da trajetória parabólica, está associada uma velocidade vetorial resultante, que muda a direção e de intensidade, né, instante a instante, e cujo módulo vai ser dado por, então você vai ter que o módulo do vetor velocidade vai ser igual ao módulo da componente horizontal ao quadrado, mais o módulo da sua componente vertical ao quadrado, tá? Então essa equação aqui, ela vai servir para você calcular a intensidade da velocidade em qualquer ponto da trajetória, tá? Então seja aqui, nesse ponto ou nesse ponto. Em qualquer um deles, essa equação ela é válida. Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa primeira questão, exemplo 1, tá? Para praticarmos, ok? Vamos lá então, manda na tela. Arqueiros indígenas da Amazônia. Arqueiros indígenas da Amazônia. Da tradição milenar aos campeonatos internacionais. Hoje o uso do arco e flecha não é comum em todas as etnias indígenas brasileiras, mas boa parte delas conhece muito bem a arte de manobrá-los. Mas é na Amazônia, especialmente nas etnias Baniwa, Cambeba e Carapanã, que a dupla está muito presente no dia a dia, o que tem intensificado a destreza de seus usuários desde tempos remotos, tá? Aí temos a ilustração aqui, ó, a utilização do arco e flecha. Uma flecha é disparada obliquamente, ou seja, um lançamento oblíquo. Sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola num referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se. Então vamos lá, primeira afirmativa. A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória? Será? Então, no ponto mais alto da trajetória, ela vai ter a mínima aceleração? Então, a segunda afirmação. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. É isso? Não importa a posição dela, subindo e descendo,
A aceleração vai ser sempre a mesma? Aí, terceira afirmação, a flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Será? Nesse ponto mais alto aqui é a maior velocidade dela? Tá certo isso, pessoal? Então vamos lá. Estão corretos apenas, né? Vamos analisar. A primeira afirmação está aqui, né? A segunda está aqui. Analisando, ó, o lançamento aqui se equipara, né, ao lançamento de foguete com garrafa PET. Então, analisando, a aceleração, ela é constante, né, e a aceleração da gravidade, sempre vertical e sentido para baixo. Portanto, a primeira é falsa, né, e a segunda é verdadeira. Porque a primeira fala aqui, ó, a flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto. Errado. Então, mínima é o menor valor. Ah, então no ponto mais alto ela tem o menor valor? Falso, tá? Porque ela é constante, ela vai ter sempre o mesmo valor em qualquer ponto. E já a segunda afirmação está dizendo isso, ó, a flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Exatamente, ela tem um valor constante e ela sempre vai estar na vertical e sentido para baixo. Então a segunda afirmação é verdadeira. A terceira afirmação, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade ela é mínima, pois a componente vertical é zero. Então a terceira aqui, ó, ela é falsa, né? Por que a terceira é falsa? Porque ele fala que no ponto mais alto a velocidade é máxima. Ok, pessoal? Então aqui, ó, letra C, apenas a segunda afirmação é verdadeira. Expressões para o lançamento. Para o movimento uniforme no eixo X, é a função horária da abscissa do projétil ou alcance horizontal. Então, vou utilizar isso aqui, ó, posição final igual posição inicial, mais velocidade, componente da velocidade em x, vezes o tempo, tá? Então, nesse caso, essa componente horizontal da velocidade vai ser o quê? A sua velocidade multiplicada pelo cosseno do ângulo. Ou, simplesmente, x é igual a vx vezes t. Tá? Onde a gente considera que o x0 vai ser o quê? A sua origem e o seu x vai ser a distância máxima atingida no lançamento. No movimento uniformemente variado, temos no ponto mais alto do deslocamento há uma mudança no sentido da direção vertical. Portanto, nessa posição, Vy é igual a zero. Tá? Então, se eu pego os sucessivos pontos aqui, tá? Aí nesse ponto aqui, o meu vetor está aqui, né? Então eu tenho um componente horizontal e tenho um componente vertical. Nesse outro ponto aqui, a minha componente horizontal é a mesma, mas a vertical já diminuiu. Chegou nesse ponto aqui, eu vou ter apenas componente horizontal. Chegou num ponto mais para frente, a componente horizontal continua a mesma e a componente vertical, ó, ela vai crescendo. Mas percebeu que aqui ela estava apontando para cima, né? E a partir do ponto máximo, a componente vertical vai começar a apontar para baixo, tá? Ok? Então ela inverte o sentido, ó, ela inverteu o sentido. Componente vertical apontava para cima e agora ela começa a apontar para baixo, tá? Sendo que aqui no ponto máximo a sua componente Vy é igual a zero. Vamos apagar isso aqui, pronto. Ao contrário do que ocorre no movimento retilíneo vertical, no lançamento oblíquo, o projétil não para no ponto mais alto, né, da trajetória. Ele deixa de subir, mas continua o seu movimento na horizontal. Então, aqui tem uma pequena analogia, né? Quando você pega um objeto e lança para cima, né? Ah, peguei o objeto, joguei para cima. Ele vai subir, vai desacelerar, chegar num ponto máximo, vai parar e mudar o sentido do movimento. Agora, quando eu lanço esse objeto de forma oblíqua, né? Ah, lançamento oblíquo, lancei. Quando ele chega no ponto mais alto dele, do lançamento oblíquo, ele não para. Ele não para. Ele simplesmente para de subir. Ele não vai subir mais, mas ele continua em movimento. Que movimento seria esse? Movimento horizontal. Então ele continua com o movimento horizontal e depois começa a descer, tá? Então essa analogia é interessante, porque é uma combinação de vetores e o componente y do vetor dele se anula no ponto máximo. Vamos lá, pessoal? Componente vertical do vetor velocidade inicial. No caso, eu chamo ela de V0y. Então, o meu V0y vai ser o meu vetor V0 multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação.
E a minha função horária vai ser o quê? Velocidade y igual a velocidade inicial em y, ou vertical, menos a gravidade multiplicada pelo tempo. E aí eu tenho a função horária da ordenada, nesse caso eu estou relacionando posição, né, com velocidade, gravidade e tempo. Então eu vou ter a posição final, né, em y, a posição inicial, a componente vertical da velocidade, o tempo, menos a gravidade dividido por 2, multiplicada pelo tempo ao quadrado. E aí, por último, eu ainda tenho aqui a equação de Torricelli, né? E essa equação de Torricelli, ela vai aparecer quando você não trabalhar com o tempo. Ó, não tem a expressão tempo aqui, ó. Então, eu tenho apenas a velocidade em y ao quadrado, igual a velocidade inicial em y ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, multiplicado pelo seu deslocamento vertical. Então vamos aqui ao exemplo 2. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 500 metros por segundo. Tá? Essa velocidade está em módulo. E aí ele te fornece aqui também a inclinação a 45 graus com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando a gravidade aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance máximo, alcance máximo horizontal da bala. No caso, alcance máximo, ele se refere aqui, né? É você fazer o lançamento e aí chegou aqui no solo de novo, tá? Então, quando ele fala alcance máximo horizontal, ele não está falando de altura, ele está falando aqui, ó, horizontalmente, que distância é essa aqui, tá? O alcance máximo horizontal da bala é dado em função do horário do espaço na horizontal. Então, nesse caso, eu vou ter posição final igual a posição inicial mais velocidade em x vezes tempo. Vou substituir o meu Vx por V0 cosseno do ângulo. Então, agora eu vou reescrever a expressão, onde x0 é a minha posição inicial, considero 0 na origem. Vou reescrever V0 cosseno do ângulo vezes tempo. Como na questão ele fala que a inclinação foi de 45 graus, então ficou V0, que multiplica por cosseno de 45 vezes tempo. Vou substituir. No lugar do V0, vou colocar 500, né, que é a velocidade. No lugar do cosseno de 45, quanto que é cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E o t, vou permanecer com o t aqui, tá? E aí, 500 dividido por 2, vamos obter 250. Aí vou repetir, raiz de 2t. Essa é a posição. O tempo que o projétil leva para alcançar a altura máxima vai ser, então, eu vou pegar a velocidade em y igual a velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o tempo. Lembrando que no ponto mais alto, a velocidade em y é 0. Então, eu vou ter 0 igual a v0y menos g vezes t. Agora eu vou passar aqui, vamos apagar, pronto. Vou passar aqui o que é o menos gt para o outro lado da equação. Aí ficou positivo, ficou gt igual v0y. O g está multiplicando, passou dividindo, então o meu tempo é v0y dividido pela gravidade. Mas como v0y é o v0 que multiplica pelo seno do ângulo, então eu posso reescrever a expressão como sendo v0 seno do ângulo dividido pela gravidade. Substituindo os valores, no lugar do v0, pessoal, é quem? 500. O seno, quanto que é o ângulo? 45 graus. Então, seno de 45 graus dividido pelo valor da gravidade, que é 10. Ok? Aí vamos ter o quê? 50 raiz de 2 sobre 2, tá? Que aí dividindo vai dar o quê? 25 raiz de 2, tá? Aqui para aparecer o 50 foi uma simplificação, tá? Você vai ter aqui, ó, 500 dividido para 10 vai te dar 50. E seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Aí peguei o 50 dividido por 2, 25 raiz de 2 segundos. Esse é o tempo de subida. Como o tempo de subida e de descida são iguais, o tempo total do percurso equivale ao dobro do tempo para alcançar a altura máxima. Então o tempo total vai ser os 25 raiz de 2 que eu encontrei, multiplicado por 2. Então vamos obter que o tempo total, né, subida mais descida, é 50 raiz de 2 segundos. Substituindo o tempo que o projétil leva para alcançar a altura máxima da função, né, horária do espaço, vamos obter o quê? 250, que multiplica por
raiz de 2 que multiplica pelo tempo total. O tempo total encontrado foi 50 raiz de 2. Vou multiplicar 250 por 50, vamos obter 12.500. Ao multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, você vai obter 2, né? Então está aqui o 2. E multiplicando 12.500 por 2, vamos obter 25.000 metros. Se eu for escrever 25.000 metros em notação científica, eu vou ter que andar a vírgula para a esquerda, né? Quantas casas? Vamos apagar aqui. Vou ter que andar a vírgula para a esquerda, quantas casas? Aqui, ó, 4 casas, né? A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. Então ficou 2,5 vezes 10 elevado à quarta, né? Do metro. O que equivale aí à nossa letra D, tá? Essa questão, ela é interessante, vamos fazer um comentário aqui. Essa questão, ela é interessante porque ele pede, na questão, o alcance máximo horizontal. Então, assim, para chegar nessa resposta, perceba que foram alguns pequenos passos. Por exemplo, você tinha que pensar em como encontrar o tempo de subida, tá? Então, para encontrar o tempo de subida, eu analisei somente o movimento uniformemente variado, tá? Então, achei o tempo de subida, movimento uniformemente variado. Achou o tempo de subida? Qual é o tempo de descida? É exatamente o tempo de subida. Eles são iguais, tá? Então, eu lanço alguma coisa de forma oblíqua, né? Formou uma parábola. O tempo que ela levou para chegar na altura máxima é exatamente o tempo que ela vai levar para descer ao solo. Então, o tempo de subida igual ao tempo de descida. E aí, o tempo total? O tempo total é exatamente a soma dos dois tempos, né? Tempo de subida mais descida. Ou, se você preferir, você pode escrever aqui o tempo total é o dobro do tempo de subida, tá? Dá na mesma, são expressões equivalentes. Achou o tempo total? Perfeito. Eu vou pegar essa informação do tempo total e substituir lá naquela equação do movimento uniforme, ou seja, daquela componente horizontal que foi analisada inicialmente, ok? Vamos na tela, pessoal. Vamos na tela. Aqui, ó. Só colocando isso em equações, né? Lançou, ó, lançou. Digamos que aqui é o ponto máximo, tá? Para que esse objeto faça essa parte aqui e chegue até o ponto máximo, no relógio vai demandar algum tempo. Aí você chama isso de tempo de subida. Quando ele está no ponto máximo, ele vai ter que descer, né? Até o solo de novo. Também vai demandar algum tempo. Tempo de descida. O que eu estou dizendo aqui é que o seu tempo de subida é igual ao seu tempo de descida. E o tempo total para ele sair daqui e voltar para o solo, para ele poder fazer o alcance horizontal dele? O seu tempo total vai ser tempo de subida mais tempo de descida. Ou, se preferir, o seu tempo total é o dobro, ou seja, 2 vezes o tempo de subida. Na posse dessa informação aqui, aí eu posso voltar para a minha expressão aqui, ó, do movimento uniforme, que está na horizontal, e substituir nessa expressão para obter o seu alcance horizontal máximo. Ou seja, é aquela questão, esse assunto aí traz questões que te obriga a trabalhar com assuntos anteriores, né? Movimento uniforme, já foi visto. Então você não vai esquecer o movimento uniforme. Nesse caso aqui, horizontalmente é um movimento uniforme. Agora você está combinando conhecimentos, combinando o movimento uniformemente variado, de subida e descida, com o movimento uniforme que é horizontal. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? E até a próxima. Tchau, tchau!